Zacarias 13, versículo de número 6. Antes de lermos, vamos falar com Deus mais uma vez, vamos buscar o Senhor através da oração. Pai bendito, Deus querido, Tua palavra está aberta, e nós, ó Deus, nesse momento te suplicamos, nós te pedimos, que o Senhor fale aos nossos corações, que sejamos, Senhor Deus, curados, tratados, animados, fortalecidos e desafiados pelo poder da Tua palavra. Nós te suplicamos estas coisas, no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Zacarias 13, 6. Vamos ler juntos? Um versículo apenas, vamos ler? Zacarias 13, 6. Se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Vamos repetir? Se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Graças a Deus pela leitura da sua palavra. Feridas, mutilações. A história das religiões antigas, sempre narra algum tipo de forma litúrgica de adoração ou de dedicação a uma divindade. Seja divindades pagãs que nós encontramos no Novo Testamento, no Antigo Testamento, melhor dizendo. Baal é uma delas. Nós encontramos também uma outra versão, Baal-Zebub, que quer dizer o Senhor das moscas. E dentre tantos outros nomes de divindades, as quais requeriam dos seus adoradores algum tipo de sacrifício, algum tipo de dedicação. Os cultos destas religiões, antes de serem expressões de alegria, de vida, de comunhão, antes eram instantes de dor, de sacrifício, de lamento, de tortura. O corpo, mais que a alma, era instrumento de doação. E por isso as inquietações das iniquidades, ou de qualquer pecado, qualquer erro, era transportado para a realidade da mutilação. Eu vou ser mais claro. Qual é a minha forma de adorar a esses tipos de deuses? Falsos deuses, nós sabemos hoje. Um exemplo encontra-se no livro de 1 Reis, em que encontramos ali o profeta Elias e os sacerdotes de Baal. E aquele Deus, seja o Deus a quem servimos, o Deus de Elias, ou Baal, qual fosse aquele que lançasse fogo do céu para consumir o holocausto que havia sido ali colocado, esse seria reconhecido como verdadeiro Deus. Verdadeiro Deus. Então, essa espécie de disputa vai se iniciar com os adoradores de Baal, com os sacerdotes de Baal, que vão clamar a esse falso Deus toda manhã até a entrada da tarde, clamando. E não tendo ele ouvido, eles vão começar a se ferir, porque talvez ele não tenha ouvido, porque nós não tenhamos expiado as nossas iniquidades, talvez estejamos em pecados. Essa é a ideia da mutilação. Eles começam a se ferir, começam a se mutilar, como se isso fosse saciar a ira desse Deus, e ele passasse a ouvir e atender. Elias não faz nada disso. Ele simplesmente clama a Deus e o fogo do céu vem e toma o holocausto. Esta é a verdade, porque o nosso Deus jamais exigiu algum tipo de mutilação de nossa parte como expressão de arrependimento. Quando nós encontramos na lei de Deus algum tipo de referência à mutilação, é quanto a alguma ofensa praticada contra alguém. Quem não se lembra aqui do famoso olho por olho, dente por dente?
quando existia algum tipo, isso ainda na antiga lei mosaica, era para reparação, algum dano que havia sido cometido, pagava-se, entre aspas, na mesma moeda. Mas ainda assim isso está lá, vencido e acabado no passado. É certo, quando nós olhamos para a nossa vida, que o pecado operou algum tipo de ferida ou algum tipo de mutilação na nossa alma. Existem vidas que perderam seus valores morais, existem vidas que foram mutiladas ou amputadas da palavra alegria. A alegria foi extirpada do seu modus vivendi, do seu modus operandi. Conhecemos também marcas enraizadas no coração, quase destruidores da própria existência. Primeira coisa que a gente tem que deixar claro aqui é que o Deus a quem nós servimos não requer de nós mutilações, não requer de nós feridas, não requer de nós nenhum tipo de ação que cause algum dano para que nós possamos ser mais aceitáveis diante de Deus, para que a nossa presença se torne mais palatável à presença de Deus, de forma alguma. A figura que vocês estão vendo aqui, ela na verdade, ela é um instrumento de penitência, de cilício, em que muitos monges usavam, e alguns usam até hoje, nas suas penitências. Um instrumento desse aparece num filme que já tem algum tempinho, chamado Código da Vinci. Quem assistiu? Pode levantar a mão com segurança. Ninguém, não vou falar ninguém, não vou entregar ninguém para o conselho da igreja. Pode ficar tranquilo, porque até eu vi. Vocês se lembram, quem viu, que tinha um monge, que ele na verdade era o assassino que caçava as pessoas? Lembra-se que nos seus momentos de devoção, ele apertava uma cinta de silício que o feria? Quem se lembra disso? Como penitência. Ah, pastor, hoje está falando mal da igreja católica. Eu não estou falando mal da igreja católica. Eu estou só falando de algo muito antigo, que ao longo dos tempos continua a ser inserido dentro da cristandade, seja a cristandade católica, ou às vezes até mesmo a cristandade protestante. Quando nós pregamos de alguma forma, quando nós ensinamos de alguma forma, que você tem que sentir a pior das criaturas para ser aceito por Deus, isso é um tipo de mutilação. É verdade que somos pecadores, é verdade que não merecíamos o amor de Deus, tudo isso é verdade. É verdade que éramos miseráveis pecadores, é também verdade. Mas nós não precisamos de penitências, de mutilações, seja do nosso ser, da nossa alma, até da nossa carne, para nos aproximarmos do Senhor Deus. A verdade é que um dia nós encontramos a vida, e vida com todos os seus caracteres maiúsculos. E em nossa existência descobrimos a integridade existencial. E encontramos também até mesmo a restauração de algumas mutilações que tenhamos sofrido ao longo da nossa caminhada. Quem aqui? E aqui não tem a história de ser mais velho, mais experiente ou mais criança, mais idoso ou jovem. Às vezes nós erramos quando olhamos para as crianças, quando olhamos para os adolescentes, falamos, eles não sofrem, eles não sabem o que é sofrimento. Sofrimento sei eu, que sou adulto, que tenho que pagar conta, que tenho que fazer isso e aquilo outro. E quando nós agimos assim, a gente erra com eles, porque eles também sofrem, porque eles também são feridos, mesmo em tão tenra idade. E às vezes essas marcas, essas mutilações são carregadas para a vida adulta de uma forma tão difícil de tirar, que só mesmo muito amor e só mesmo a cruz de Cristo sobre a vida de cada um deles e sobre a vida de todos nós. Os adolescentes sofrem, as crianças sofrem,
e elas mesmas poderão e podem ser mutiladas, feridas sim. Na salvação, em Cristo, nessa salvação que é redentora, que é reconstituidora de todos os nossos tesouros, Ele nos concedeu a integridade de todos os valores do nosso ser. A verdade é que Jesus Cristo nos tocou com o seu poder e nele, mutilações espirituais, mutilações morais, foram substituídas pelo poder maravilhoso e recriador do nosso Deus, quando se operou em cada um de nós o chamado novo nascimento. Creia. Você se feriu? Alguém te feriu? A vida o feriu? Jesus Cristo está aqui para tomar suas feridas e tratá-las com um bálsamo e com a unção do seu amor para a glória do seu santo nome. O nosso Deus, Ele não requer de nós feridas, como dos falsos deuses, como das culturas pagãs. Mas muito pelo contrário. O nosso Deus foi ferido de morte por amor a você e a mim. Ele sim foi ultrajado, ele sim foi humilhado, ele sim se transformou em ferido de Deus, oprimido de Deus. Ele sim recebeu sobre si marcas indeléveis, para que eu e você fôssemos curados das nossas feridas espirituais, emocionais e quem sabe físicas também. Ou será que o Senhor não tem poder para curar hoje? Ele tem poder. E é lógico que tudo depende do seu querer, da sua vontade, do seu propósito. Mas Ele pode curar você e Ele já tem feito isso na sua vida. Eu quero chamar a atenção nesse tema aos amados irmãos e irmãs. Nós precisamos ficar atentos há alguns tipos de ensinos nesse tempo de graça que nos induzem a espécies de mutilações, falsos cultos que por vezes estão misturando práticas pagãs à comunhão do povo de Deus. São mutilações modernas, são sacrifícios modernos que acabam transformando Deus da nossa comunhão e salvação num Deus pagão. E tem muita gente embarcando nessa, fazendo os maiores sacrifícios para ser aceito, quando o maior sacrifício já foi feito pelo próprio Deus, para que nós fôssemos recebidos na sua presença e experimentássemos transformação e restauração de alegria em Cristo Jesus. O culto cristão, o nosso culto, assim como a vida cristã abundante, não é mutilação, mas é vida restaurada na presença do Senhor Deus, pelo poder da cruz, pela salvação que nos foi oferida, pela nova natureza que nós recebemos. Não venhamos nos perder em ilusões espirituais, não venhamos a nos perder em ideias travestidas de instrumentos de Deus, mas que na verdade são instrumentos de enganação e sim de mutilação até da sua mente, de perda da sua razão. Quando você vê tantas informações, tantas coisas que nos te afastam da presença do Senhor, quanto a sua palavra, que daqui a pouco você se vê perdido. O seu entendimento foi tão mutilado por tantas informações falsas, que você, pastor, eu já não sei mais o que é verdade, o que é mentira. E eu digo a você, toma a palavra de Deus, sem mistura e sem acréscimo, ela é a verdade. E a palavra de Deus tem poder para curar as nossas feridas, as nossas mutilações. Que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos.
Será que vocês poderiam abrir comigo em Isaías 49? Volta um pouquinho. Isaías 49. Versículo de número 16. Isaías 49, versículo de número 16. Eu gostaria que nós pudéssemos ler juntos também. Vamos ler juntos? Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Nos cravos nas mãos do Senhor Jesus, nos cravos e nas feridas que mesmo após a ressurreição permaneceram, e você se lembra do texto, quando Tomé duvida da presença do Senhor, que ele havia ressuscitado, e ele vai dizer que era ele mesmo, toca do meu lado e toca aqui, nas marcas das minhas mãos, nas feridas pós-ressurreição. Eu quero que você lembre que o seu nome, que a sua vida, que a sua história, ela está gravada nas mãos do Senhor. E portanto não há como o Senhor se esquecer de você. Não há como Ele desconsiderar você. Porque você está marcado nas palmas das mãos do Senhor Jesus. E quando Ele intercede por nós, junto ao Pai, já que Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele intercede por cada um dos seus filhos. Ele suplica por cada um de nós. Ele pede ao Pai que a ministração do seu poder, da sua graça, da sua cura, as nossas feridas sejam ministradas. Ele foi ferido em nosso lugar, para que nós fôssemos curados. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Eu não gosto de expor ninguém. Expor as pessoas é algo muito complicado. Ainda mais quando o assunto é ferida. Ainda mais quando o assunto é trauma. Ainda mais quando o assunto é dor. Mas eu gostaria que você, nesse momento, mesmo no seu lugar, curvasse sua cabeça e tivesse um tempo de oração com Deus. Um tempo silencioso de oração com o Senhor. E se você tem algo ainda que não está muito bem tratado na sua vida, se existe algum tipo de ferida que está ainda aberta, que ainda machuca, seja ela espiritual, emocional, psíquica, ou até mesmo física, eu queria desafiar você a entregar isso ao Senhor em oração. Curva sua cabeça. Fale com Deus. Busque o Senhor. Senhor Jesus, Senhor, nós queremos, com toda a sinceridade do nosso coração, apresentar a Ti algumas situações que ainda nos causam dor. Feridas talvez que achávamos que estivessem já curadas, tratadas, mas que na verdade ela ainda está ali, incomodando, fazendo-nos sofrer e fazendo com que nós façamos outras pessoas sofrer, porque quem está ferido e não está tratado, muitas vezes acaba ferindo outras pessoas. Deus, Tu conhece a cada um de nós. Tu sabes, ó Deus, em que área
sofremos mutilações. É certo que temos caminhado na tua presença há algum tempo, temos experimentado da tua graça, do teu poder, do teu amor, tudo isso é verdade. Mas, Senhor, nós queremos experimentar verdadeiramente a cura. E por isso, Deus, nesta noite, nesse momento, nós queremos nos desnudar diante do Senhor. Talvez trazendo à memória assuntos não resolvidos, não tratados, que doem, que machucam e que nos impedem de caminhar de forma melhor na tua presença. Deus, toma essa ferida, Senhor. Ferida que possa nos ter sido feitas por alguém, por algo. Ferida, Senhor Deus, que talvez nós possamos ter infligido em outras pessoas. Toma, Pai, todas as situações. E em nome de Jesus, cura-nos para a glória do teu santo nome, Senhor. Cura de tal forma que isso não venha mais a ser um incômodo, uma dor, uma tristeza, um lamento, mas pelo contrário, que seja motivo de alegria, e que nós possamos dizer que fomos curados pelo Senhor. Coisas que talvez tenhamos sofrido na infância, na adolescência, situações, ó Deus, que deixaram-nos com complexo e até hoje temos dificuldade de falar, ou talvez de nos comunicar, de interagir. Vem, Senhor Jesus. Vem com a tua mão que traz o nosso nome marcado nela e toca-nos com teu poder restaurador, transformador, e livra-nos dessas correntes de dor, livra-nos dessa sanha, e dá a esse teu filho, essa tua filha, a alegria que é de fato viver plenamente em Cristo Jesus. Que da cura da ferida brote o perdão, brote o acerto de contas, brote a coragem, brote a força, brote a vida em teu nome. Vem sobre nós, Senhor, e muda a nossa sorte, porque não fomos restaurados para viver uma vida miserável. Fomos restaurados para viver uma vida digna no Senhor. E isto não tem nada a ver com riqueza ou pobreza, nada a ver. Seja qual for a nossa situação, que nós possamos ser bem-aventurados no Senhor. Louvado, exaltado e engrandecido seja o teu nome sobre todo nome, o nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém.